Judéia. Ele já retorna para Nazaré da Galileia. E lá em Nazaré da Galileia, a gente vai ter essa informação aqui, a partir do versículo 39, quando diz: quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o versículo 40 vai falar que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus que estava sobre ele. Então aqui ainda é a sua terna infância. Aqui ainda não tem 12 anos. Ele ainda é muito novo. E o mesmo texto vai mostrar o momento em que a família de José vai para Jerusalém para a festa da Páscoa. Porque havia naquela época uma prática de todos os judeus que moravam fora de Jerusalém. Durante a festa da Páscoa, eles se dirigiam a Jerusalém, porque só podia imolar o cordeiro pascual em Jerusalém. Havia uma lei, havia uma determinação de que só poderia se imolar o cordeiro pascual em Jerusalém. Outro sacrifício poderia até fazer em outro lugar, mas o cordeiro pascual seria sacrificado em Jerusalém. E cada família levava um cordeiro para oferecer em sacrifício. E a Páscoa era feita lá, eles comiam a Páscoa na cidade de Jerusalém. A Páscoa era uma festa que durava uma semana e comemorava a saída do povo de Israel do Egito. E foi para essa festa que a família de Jesus, Maria, José e provavelmente seus demais filhos, que provavelmente eram todos mais velhos do que Jesus. Estranho é isso, vocês ouviram falar isso? Mas a Bíblia fala pelo menos de 4 irmãos de Jesus. Fala. E fala de irmãs no plural. Só que tem um detalhe: a probabilidade de todos esses irmãos de Jesus serem mais velhos do que Jesus é muito grande. Mas como é que fica a história? Jesus não é o único filho de Maria? Sim. Provavelmente Jesus é o único filho de Maria. Mas há uma tradição que diz que José, quando casou com Maria, ele era viúvo. E a probabilidade dele já ter esses filhos, pelo menos 6, né? 4 homens e pelo menos 2 mulheres, a probabilidade é muito grande. E por que se fala isso? Existem 2 informações interessantes, 2 evidências. É que esses irmãos de Jesus não respeitavam quando ele dá início ao seu ministério. Eles não têm apreço por Jesus, não têm o respeito devido. E naquela época, os irmãos mais novos não usavam desrespeitar o primogênito, não usava faltar com a consideração devida. E a Bíblia nos informa que os irmãos de Jesus, em determinado momento, eles queriam que Jesus fosse a determinado local, porque eles imaginavam que lá Jesus seria morto e eles não estavam nem aí. Então essa é uma evidência. A outra evidência é quando Jesus está na cruz, crucificado, ele se dirige a João e ele se dirige também a Maria. E as palavras dele mulher, eis aí o teu filho, João. João não é filho de Maria, mas ele está dizendo, mulher, eis aí o teu filho, e vai dizer a João, filho, eis aí a tua mãe. E o texto vai dizer que a partir daquela hora, Maria foi recebida na casa de João. E aí fica a pergunta, se Maria tivesse outros filhos,
Jesus entregaria a João? Naturalmente não, né? Ela iria para a casa dos seus outros filhos. E é aí que a gente pode ver essa evidência de que os filhos citados na Bíblia eram de José e não de Maria. Outra coisa que isso também fica muito evidente na Bíblia é que José, ele era muito mais velho do que Maria. E tanto é verdade isso que ele não aparece no ministério de Jesus. José não aparece. A história do início do ministério de Jesus até o fim, José não aparece mais. Ou seja, José já tinha morrido e Maria era uma mulher viúva. Então, isso também é outra evidência. Mas voltando para o texto, Maria e José foram para Jerusalém, a festa da Páscoa, e Jesus foi com eles, e foi também uma grande multidão. Imagine que todos os judeus que moravam fora de Jerusalém, durante a festa da Páscoa, com antecedência, eles se preparavam e saíam em grupos, um grupo muito grande de pessoas, andando pelas estradas, e naquela época já havia as estradas construídas por Roma, que eram estradas retas, e isso facilitava o deslocamento, e as pessoas iam para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E aqui, o texto que nos informou, o texto que nós lemos, de que eles foram para a festa da Páscoa. E lá estiveram durante aquela semana. E na hora de retornar, eles retornaram e não verificaram se todos estavam presentes. Até parece uma displicência. Imagine aí um casal que tem um filho de 12 anos e vai para um local muito distante. E quando retorna, não verifica se aquele filho de 12 anos está com eles. Eles não fizeram isso. Parece uma displicência. Mas isso mostra também do outro lado, que como Jesus era extremamente obediente a seus pais, como Jesus era uma pessoa de um comportamento exemplar, Maria e José não estavam preocupados. Eles sabiam que na hora que aquele grupo estava retornando, todos retornariam. Ali já tinha um ponto de saída, né? E eles todos confiavam que ninguém ficava para trás. Mas houve um engano, porque naqueles dias Jesus não perdeu tempo. Imagine, Jesus está entrando, se fosse hoje, na adolescência, né? Mas para aquela época isso era muito mais profundo. Havia um costume entre os judeus, aliás, esse costume existe até hoje, e hoje se conta a partir dos 13 anos de idade. O menino com 13 anos de idade é considerado homem e passa a ter todas as responsabilidades e tem uma espécie de consagração a esse homem, e tudo começa aos 13 anos. Jesus ali estava com 12 anos. Nós não sabemos se na época já se fazia isso aos 12 anos, mas no texto não informa que houve esse momento ali em Jerusalém e que Jesus é declarado já homem aos 12 anos. Não há essa informação. Mas o que existe aqui de informação é que Jesus não perdeu tempo e ele foi para o templo. Mas a festa da Páscoa já era no templo. O alvo de todo mundo ali que vinha de fora era o templo, o pátio do templo. No interior do templo eles não tinham acesso, só tinha acesso os sacerdotes. Mas no pátio do templo o povo tinha acesso e Jesus esteve no templo. E lá no templo havia grupos que discutiam a lei de Deus, que debatia sobre determinados pontos da lei. E Jesus, ele se integra a um desses grupos, e esses grupos eram muito rigorosos. Ali eram grupos que buscavam
discípulos. E na época todos os rabis era um professor, ele buscava seus alunos. E o momento de alguém começar a estudar aos pés de um rabino era nessa faixa de 12, 13 anos, no máximo até 18 anos. Então é nessa fase aí, de 12 a 18 anos, que alguém que queria ser um rabino também, alguém que queria se aprofundar no conhecimento da lei de Deus, eles começavam a estudar. E havia um momento dos rabinos ir em busca de alunos, de pessoas que aspiravam o conhecimento. E Jesus está num desses grupos. E ele não viu a hora que seus pais foram embora para Nazaré. Era viagem de mais ou menos 3 dias. E ele ficou ali no templo. E aqui nós temos a informação de que 2 coisas aconteciam. Ele interrogava e respondia. Ou seja, ele estava ali ativo. Ele fazia perguntas interessantes. E ele também respondia, e as suas respostas causavam admiração. E depois de um dia de viagem, Jesus está num grupo desse, num templo. E depois de um dia de viagem, Maria e José percebem que Jesus não é visto depois de um dia, depois de 24 horas. Jesus não estava sendo percebido. E eles procuraram ali no grupo, procuraram entre parentes e amigos, entre meninos da mesma idade. Jesus não estava. E eles procuraram, e tiveram que voltar para Jerusalém. Ou seja, desagregaram o grupo e retornaram para Jerusalém. E o texto aqui nos informa que depois de 3 dias de procura, eles encontraram Jesus no templo. E quando encontraram Jesus no templo, o que Jesus estava fazendo? Dialogando, perguntando, respondendo. Ele estava em meio de uma conversa, que era uma conversa de alto nível. Ali tinha doutores da lei. E quando se fala de doutores da lei, está falando em rabinos, que tinham profundo conhecimento da lei de Deus. Jesus, aos 12 anos, estava ali debatendo com eles, dialogando com eles, se inteirando. E aí eu aproveito para abrir um parênteses aqui e faço uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Jesus já sabia da sua missão aqui na Terra? Aos 12 anos? Eu acho que sim. Com certeza. Mas foi sempre, Jesus soube sempre da sua missão aqui na Terra? Sim. Porque imagine Jesus teve, né? Jesus esteve com eles 2 meses, 6 meses, 1 ano. Jesus começou a falar como qualquer criança. Jesus começou a dar os primeiros passos como qualquer criança. E outras coisas ele também fez como qualquer criança. Ele deve ter tido alguns problemas de saúde, como qualquer criança tem. Quando as crianças nascem, os dentinhos não têm até febre. Jesus deve ter tido tudo isso. E ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo. E ele sabe que é Deus. Ele nasceu de um casal como qualquer outra criança. Mas Maria e José tinham informações preciosas. E na medida que ele foi tendo entendimento, eles foram dizendo: olha, você nasceu dessa forma. O resultado do seu nascimento não foi como qualquer outro. Foi o anjo que apareceu a mim e me chamou de agraciado e disse que eu daria luz ao Salvador, ao Messias prometido. E Maria dava essas informações. E sem dúvida,
Jesus já cresceu tendo esse entendimento. Porque ali estava uma criança, com um desenvolvimento normal como qualquer outra. E Jesus, ele viveu, cresceu, se tornou um homem, e antes dele começar o seu ministério, ele não fez milagres, ele não saiu pregando, ele esperou o tempo, porque havia também uma prática, e isso estava na lei de Deus, de que alguém para ser sacerdote, alguém para ter uma missão importante, só podia fazer isso a partir dos 30 anos, que é uma idade que a pessoa tem mais responsabilidade. Eu já falei aqui também que o sacerdote ele era convocado aos 25 anos, mas ele tinha 5 anos de preparação, e aos 30 anos ele era autorizado sacerdote. E ele só trabalhava por 20 anos. Aos 50 anos, deixava de trabalhar como sacerdote. Ele não deixava de ser sacerdote, mas ele não ministrava mais. Então, período de 20 anos. Tudo isso está na Bíblia e não tem tempo de tratar sobre isso aqui, sobre esses detalhes. E Jesus, ele só começa o seu ministério aos 30 anos, cumprindo, de certa forma, a lei de Deus, porque ele iria exercer uma função tão sublime, maior do que a do sacerdote, maior do que a de profeta. Ele iria ser o sacrifício perfeito, que o próprio João Batista, quando viu Jesus passando, ele vai dizer para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na condição do profeta, ele apontou para a pessoa certa. Então Jesus, ele teve o seu desenvolvimento como qualquer outra pessoa, e como qualquer outra pessoa, ele aprendeu o ofício do Pai, carpinteiro. E quando se fala em Jesus como carpinteiro, logo se tem uma ideia, se vem à mente alguém que faz móveis, ou seja, marceneiro. Mas há também algumas informações, algumas evidências que Jesus não era exatamente um marceneiro, que fazia cadeira, fazia mesa, que fazia móveis, né? Muita gente não fala sobre isso. Que ele fazia móveis. Jesus era um carpinteiro que fazia casas, tanto José como Jesus. Era carpinteiro que fazia casas. As casas eram feitas de madeira e de pedra. E Jesus era esse carpinteiro que trabalhava fazendo casas. E aqui mostra que as famílias passavam para os filhos aquilo que já faziam. E Jesus teve todo um desenvolvimento normal, comum. E aqui nesse momento, aos 12 anos, que é a única citação que a Bíblia traz entre 2 anos de idade e 30 anos de idade. A única informação é essa aqui. Jesus aos 12 anos. Ele no templo, dialogando com os doutores da lei. E aí quando Maria e José chegam, sabe? Imagine aí você que é pai e que é mãe, e que procura um filho durante 3 dias. Praticamente eles estavam chegando, né? Pela quantidade de tempo, eles estavam chegando em Nazaré da Galileia e voltam para Jerusalém procurar Jesus. Imagine aí. E pelo que a gente vê no texto, Maria, ela quis dar uma dura. E ela vai dizer assim: filho, eu e teu pai estamos te procurando há 3 dias. Por que você fez isso? Olha, e talvez essa dura ela não foi maior, porque às vezes a gente lê o texto, mas não sabe a forma como ela falou. Porque as mesmas palavras podem ser ditas com brandura, e isso não vai deixar ninguém